Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo X. Individualidade dinâmica. A fim de ilustrar as qualidades pessoais do homem positivamente dinâmico ao longo das linhas da influência pessoal, continuarei a descrever essas qualidades como existentes em uma pessoa a quem chamarei a individualidade dinâmica. Consideremos este homem como um real indivíduo existente em nosso modo de encará-lo. Deveis procurar imaginá-lo assim, a fim de bem compreender de suas qualidades. Ele é um verdadeiro homem positivo, magneticamente um dos exemplos de um negociante forte, vigoroso, em trato e relações constantes com o povo. Vejamos como tal homem age, fala, olha, move-se e porta. Em primeiro lugar, consideremos sua aparência. Pode ser alto ou baixo, escuro ou claro, corpulento ou delgado, estas coisas não se calculam. Mas notai isto, quaisquer que sejam os característicos já mencionados que ele possa ter ou deixar de ter, possui um certo ar em torno de si, uma atmosfera simpática, que todos podem reconhecer, uma vez que o viram em alguém. A figura principal acerca deste ar da individualidade dinâmica é sua sugestão de confiança própria e valor. Nosso homem parece ter a certeza de um poder interno e força ao seu dispor. Não um ar violento, de importância pessoal manifestada pelos imitadores vulgares de nosso homem, mas uma consciência calma, moderada, tranquila, de força e confiança própria. Nosso homem parece sentir que há alguma coisa em si, a qual lhe dá uma força e firmeza desconhecidas para a maioria das pessoas. Todo homem desta sorte tem esta consciência íntima, e eu vos direi o que é. Como eu disse no primeiro capítulo, existe em a natureza um princípio, mental, dinâmico, universal. Neste princípio, cada indivíduo é um centro de poder. Este princípio dinâmico, em suas manifestações exteriores de um polo de sua energia assemelhasse, pelo menos, com a vontade universal. Isto é, conquanto a sua natureza interna não possa ser conhecida, contudo, no aspecto exterior de um de seus polos de energia, parece-se com a vontade universal em operação por toda parte. Assim, pois, estamos justificados em nosso juízo sobre ele, como o poder de vontade universal. Um homem torna-se mais positivo, em mentação dinâmica, quanto mais se relaciona com a vontade universal. À medida que mais se aproxima da vontade universal, mais positivo se faz. É um caso de ação e reação. Para aquele que tem será dado ainda mais, pertence a este caso. A qualidade da positividade dinâmica atrai-vos à vontade universal, e a aproximação à vontade torna-vos cada vez mais positivos. Mas há isto a notar-se em relação com essa verdade. Quando um homem sente o sentido do poder que emana de sua relação mental com a vontade universal, e deixa a energia fluir por todo o seu ser e manifestar-se em atos, tem atrás de si um reservatório de poder de vontade inexaurível, que nunca falha. Todavia, se, em seu conceito nascido de alguma ação bem-sucedida, ele começa a pensar que o poder lhe vem de alguma força pessoal, então torna-se conceituado e o orgulho da personalidade lhe aumenta. Aqui é onde ele comete seu erro. Por esta vista pessoal do assunto, ela figura-se muito longe da vontade universal e limita sua força a esta porção fechada dentro de sua própria mente, induzida nela pela vontade do universo. Tal homem separa-se da fonte de poder e levanta uma barreira entre si e o suprimento universal. Isto está de acordo com os ensinos das grandes escolas do ocultismo, os quais se afinam perfeitamente com as últimas teorias da ciência moderna. Há um grande oceano de vontade universal, em que não temos mais que centros de atividade, e se pudermos abrir-nos ao poder e vontade nele contidos, teremos um suprimento inesgotável de poder onde beber. Paremos um momento para considerar quais as forças que se combinam neste centro mentativo de atividade. Em primeiro lugar, vemos que o aspecto dual do poder mental sempre se manifesta. Que aquilo a que chamamos força de desejo e aquilo a que chamamos poder de vontade, aparecem como dois polos mentativos. Conheceis isto muito bem,
porque estudastes os capítulos, cujo assunto foi tratado e ilustrado. Mas há um aspecto dele que não mostrei nestes capítulos. Aludo à semelhança das duas fases de poder mental, isto é, força de desejo e poder de vontade, com os fenômenos físicos de magnetismo e eletricidade, respectivamente. A força de desejo, semelhante ao magnetismo, manifesta-se como o poder de arrastar, puxar, atrair, ao passo que o poder de vontade, semelhante à eletricidade, manifesta-se como o poder de impelir, compelir, guiar. A força de desejo, como o magnetismo, tende a atrair as coisas para dentro e para si mesma. O poder de vontade, pelo contrário, tende a levar as coisas para fora, isto é, a afastá-las de si mesmo. Esta manifestação dual de energia se vê toda através da natureza em todas as suas condições e formas variadas. Há sempre uma atração para o centro e uma repulsão para fora do centro, isto é, uma força que atrai para o centro e outra que a repele dele. Trata-se aqui da força centrípeta e da centrífuga, forças que não são novidade para o nosso, aliás, modesto conhecimento. Esta lei manifesta-se sobre o plano mental bem como o físico. Fala-se muito das pessoas magnéticas, que têm o poder de atrair a outras, mas esta é apenas uma fase da operação de mentação dinâmica. Fala-se muito das pessoas elétricas. O termo elétrico é tão aplicável como o magnético. As pessoas elétricas são aquelas cujo poder de vontade é fortemente desenvolvido e manifestado. Estas pessoas impelem a outras e as forçam a fazer as coisas. Elas são os homens e mulheres, de força, de energia e de atividade que ficam atrás das coisas e as impulsionam para diante. Todos os grandes chefes possuem esta fase de energia, a um grau notável. A simples menção do assunto far-vos a pensar nos exemplos de pessoas possuidoras de eletricidade mentativa. Homens capazes de obrigar a multidão em torno deles a fazer o que ordenam, capazes de transmitir à massa do povo a sua vontade. Vê-se que estes homens possuem um grande poder, mas poucos deles o sabem. Este poder é inteiramente diferente do da personalidade magnética, fascinante, sedutora, atrativa e encantadora, porque quem o tem pela força pura de caráter e vontade, obriga e compele, em vez de arrastar e atrair. Vereis por que falei destas duas fases como masculina e feminina, respectivamente, quando considerardes seus modos diferentes de manifestação. Mas enquanto ambas essas formas de poder, o magnético e o elétrico, têm seus pontos fortes e vantagens, sustento que o indivíduo mais altamente desenvolvido deve possuir as duas fases completamente desenvolvidas. Em suma, em vez de ser simplesmente muito magnético, por uma parte, ou muito elétrico, por outra, o homem ideal deve ser eletromagnético. Em outros termos, ele deve ter ambos os lados de sua energia mentativa altamente desenvolvida e em plena operação. Deste modo, ele pode manifestar uma influência combinada que o tornará um verdadeiro gigante de mentação dinâmica, um indivíduo dinâmico. Eu aconselharia a todos os que desejam tornar-se indivíduos dinâmicos a que cultivassem a imagem mental da vontade universal, a que pensassem dela como um grande oceano de poder de vontade, em que viveis e vos moveis e tendes o vosso ser, diria melhor, em que vivemos e nos inovemos e temos o nosso ser. Senti-vos em relação com ele. Pensai em vossa relação com ele, constantemente, e achareis que vossa mente se irá gradualmente abrindo para, cada vez mais, receber o influxo de seu poder. E quando aprenderdes a conhecer a fonte real do poder, já não vos prejudicareis, fechando-vos ao influxo da vontade universal pelas barreiras que elevais de vosso conceito. Quando esta consciência íntima da individualidade dinâmica compreender especialmente sua verdadeira natureza, reagirá sobre os modos e aparências de um homem e fará manifestar-se nele o calmo, sereno e positivo ar de poder, vontade e força, que os grandes guias dos homens possuem. E este ar é, em si mesmo, uma poderosa sugestão a outros, pois o mundo aprendeu a associá-la no poder e a habilidade. Assim como o sentimento se manifesta em ação, também a ação exterior tenderá a induzir o sentimento íntimo, como já vos disse. Se procurardes imitar e reproduzir o porte exterior, a maneira, o ar e o procedimento deste indivíduo, tereis dado um passo para a indução em vós mesmo de um estado mental correspondente.
Mas não fiquei satisfeito com isso, encaminhai-vos para a fonte principal e recebei diretamente da vontade universal o vosso poder. Há, porém, outra coisa acerca do indivíduo dinâmico que é diferente do poder de vontade. A vontade é uma força fria, sutil, poderosa, incolor, é como uma grande força natural, despida de sentimento ou emoção, agindo, não obstante, em resposta ao sentimento ou à emoção. Qual a outra força que se manifesta fortemente em nosso indivíduo dinâmico? A força do desejo? Seja qual for a vontade forte que um homem possa ter, ainda mesmo que ele entre na relação mais íntima com a vontade universal, não conseguirá nada, a menos que não possua um desejo desenvolvido. Deve o homem desejar fazer as coisas, antes que as queira fazer. Vejamos o que é esta força do desejo. O poder mental do universo parece alguma coisa forte, a qual em si contém toda a força e energia que há na existência. Ele não parece ter atributos de personalidade que lhe digam respeito, exceto quando se torna manifestado nas mentes pessoais ou centros de poder. Quando um centro pessoal, ou mente pessoal, se estabelece no universo, então parece saltar como manifestação de um desejo criativo, que sempre solicita expressar-se exteriormente. Esta força de desejo se vê por toda a natureza, em todas as suas formas, e é inerente em tudo que chamamos energia de vida, isto é, a energia que erige o edifício sobre a forma e o modelo. Ela faz a semente germinar e a planta crescer, a célula multiplicar e as mais altas formas desenvolver-se do mais baixo. É a essência da maior energia de vida criativa, sempre manifestada em a natureza. É essencialmente um princípio feminino e deseja constantemente originar, produzir, criar. Excita a vontade a agir, e nunca se satisfaz, a menos que perfaça a sua obra criadora, mental ou física. Há pessoas que parecem possuir muito pouco da força de desejo, exceto no plano físico. Seu plano mental manifesta muito pouco desta força e, consequentemente, fazem pouco ou quase nada da obra do mundo, simplesmente sustentam os desejos de outros. Há, porém, umas que têm esta força manifestada mais fortemente que outras. São possuidoras de uma força de desejo ardente, viva, que as impele a fazer as coisas. Isto é, uma força que as enche de desejos veementes, ao longo das linhas de criação, uma força que está sempre exigindo satisfação. Os homens e mulheres fortes do mundo têm esta força de desejo altamente desenvolvida, e seu esforço para expressão é o que as faz completar as coisas. Agora, não vos enganeis. Este desejo não está sempre na direção das coisas devidas, mas antes na direção de fazer coisas. Verdade é que quando alguém deseja ao longo da linha de acumulação, a força inclina-se nessa direção, mas pode ser menos nessa direção e, neste caso, a acumulação será um mero incidente do fazer. Nosso indivíduo dinâmico tem grande quantidade de força de desejo dentro em si. Ele deseja fazer certas coisas, e quer fazê-las bem. Deseja chegar a certos fins e seu desejo se torna uma força tão ardente, tão acesa, que desperta o desejo em todos os que o cercam, e, ao mesmo tempo, incita a sua própria vontade em ação. Sua força de desejo combina com sua vontade, e coisas admiráveis se completam. Quando chegardes ao contato com um homem de desejo intenso, sentireis perfeitamente a força emanar dele. Nosso indivíduo dinâmico aprendeu a concentrar sua força de desejo. Desejando alguma coisa particular, ele esquece-se das menores e procura atrair para si a coisa almejada com intensa alegria. A vontade lança força, impele e compele, com um grande impulso, a força de desejo atrai, induz, chama para o lado de alguém com irresistível abalo. Quando nosso indivíduo dinâmico vos encontrar e desejar que façais alguma coisa, sentireis o abalo de sua força de desejo, puxando, agradando, induzindo, acariciando e atraindo para ele seus objetos. Quem desejar fazer coisas, isto é, alcançar ou fazer alguma coisa, deve trazer acesa a chama de seus desejos. Deve continuamente alimentá-la com o óleo da sugestão, e pôr diante dela a câmara escura das imagens mentais da coisa desejada. Se estudardes o homem de desejo forte, vereis que ele atrai para si as coisas que deseja. Ele exerce sobre elas a ação de puxar e perfaz tudo o que quer.
Seu desejo é fome ou sede, que ele procura, de qualquer modo, satisfazer, e sua habilidade se torna cada vez aguçada pela intensidade dos desejos. Pelo poder de sua força de desejo, ele arrasta as pessoas após si. Achareis que as pessoas são levadas pelas sugestões e necessidades de um homem de desejo forte. De regra, as pessoas são mais atraídas que impelidas ou forçadas a uma coisa. A força humana fascinante, sedutora, atraente, encantadora é esta força de desejo, não poder-vontade. Sim, digo-vos, outra vez, que o homem de êxito é o que, necessariamente, guarda a chama de seus desejos a arder. De modo contrário, não seria consciente da ação de sua vontade nem despertaria em outros o desejo. Falei muito do poder de vontade e de sua possessão, mas a maioria dos homens não sabe desejar as coisas fortemente. Eles deveriam desejá-las de um modo enérgico, pois só assim elas tenderiam a ser alcançadas. Isto é verdade no caso dos desejos tanto bons quanto maus. A lei é a mesma em ambos os casos e opera ao longo da mesma linha. Igual, retemos consequências desastrosas no tocante à posse de desejos maus, e vimos muitos exemplos da obra maléfica uns sobre outros por força de seus maus desejos. Mas não vos demorastes ainda em considerar o mesmo grau e intensidade dos desejos, quando, postos na direção do justo, completam as mais admiráveis obras do bem? Se puserdes, em vossos planos de conquista e aspiração, o mesmo grau de energia que o mal põe em seus esquemas de gratificação egoísta, chegareis a mover montanhas de dificuldade. Esta força de desejo no indivíduo dinâmico é o que nos faz sentir que ele deseja esta coisa e vai tê-la. Conhecereis o sentimento se entrardes em contato com homens fortes. E eles atraem o seu próprio a si pelo exercício desta força elementar da natureza. Aprendem que, pela atração mental a si mesmos de um suprimento da energia universal, podem transformá-la em força de desejo, bem como em poder de vontade. Carrega-se, assim, o polo emotivo como o polo motivo. Ambos tiram da mesma fonte, ambos têm uma fonte constante de suprimento. Ambos podem manifestar um grau admirável desta energia transformada na forma do poder de vontade e força de desejo. Em nosso indivíduo dinâmico, os dois polos estão completamente carregados e em operação ativa. Já eu disse bastante da teoria do indivíduo dinâmico. Peço-vos ler o que eu disse sobre ela várias vezes, relede-a bem até que a compreendais perfeitamente. Depois, aconselho-vos a que vos entregueis à obra prática e exercícios calculados, a fim de se desenvolverem em vós as qualidades desse indivíduo. Supondo que considerastes cuidadosamente o que eu disse, peço-vos fazer os seguintes exercícios, etc. Exercício I, a fim de verificardes a realidade do enunciado que sois um centro de poder mental, deveis primeiramente vir à realização da existência de um grande oceano de poder mental mesmo. Não passeis por isto ligeiramente, porque é o ponto mais importante. Deveis começar a criar uma imagem mental do universo como um grande oceano de poder mental, ativo, com vida, força e poder vibrando. Procurai fazer esta imagem mental tão clara que possais vê-la com os olhos de vossa mente, e até que para vós se realize. Figurai-vos a vós mesmos como só no universo e rodeado por todos os lados deste mar de energia ou poder, pulsando e vibrando. Vede que este poder está encerrado neste oceano e que o oceano existe em toda parte. Vedai a entrada em vosso campo mental a outras pessoas, coisas ou condições. Imaginai-vos como só no grande oceano de poder. Deveis praticar frequentemente esta pintura, até que possais visualizá-la distintamente. Isto não significa que a tendes de ver realmente, como vedes esta página impressa, mas que sereis capazes de a sentir realmente. Começareis a compreender o que eu quero significar depois de haverdes praticado um pouco. Este grande oceano de poder mental deve tornar-se real para vós e deveis praticar até que ele se torne assim. A importância do exercício acima pode ser compreendida, quando eu vos disser que vos será impossível manifestar mais que um grau de poder, até que possais certificar-vos que vós mesmos sois um centro real. Ser-vos-á impossível ver-vos como um centro enquanto não achardes a existência do oceano deste mesmo poder. Pois,
Como podeis julgar-vos um centro de poder, no oceano de poder, se não verificastes a existência do mesmo oceano? O oceano universal de poder mental contém dentro em si mesmo o poder mental, toda a força e energia que há. Ele é a fonte de que nascem vidas as energias. Está cheio de um número infinito de pequenos centros de energia, dos quais sois um. E no grau em que atrairdes a força dele, neste a recebereis. Tentai, por todos os modos, visualizar este grande oceano de poder mental, porque ele é a fonte de toda a força de que vos encheis, de toda a força que esperais adquirir. Entrai nesta grande realização, amigos, pois ela é o primeiro passo para o poder. Exercício segundo. O segundo exercício, que tenderá a aumentar vossa vibração como uma fonte de poder, é como segue. Imaginai-vos claramente como um centro de poder no oceano mentativo. Ao mesmo tempo que vedes o oceano em todos os vossos lados, cercando-vos por todos os lados, deveis ver-vos como centro dele. Não vos atemorizeis com esta ideia, pois ela se baseia na verdade. Dizem-nos os ensinos ocultos mais elevados que o grande oceano mentativo tem o seu centro em toda parte e a sua circunferência em parte nenhuma. Convém saber que, sendo o espaço infinito, não há nenhum lugar finito nele que seja realmente seu centro e, contudo, por outra parte, todo ponto de atividade pode chamar-se seu centro. Estendendo-se nele infinitamente em todas as direções, sua circunferência não existe. Por onde estáis certamente mais que justificados, quando vos considerais como um centro do oceano de poder mental. Todo indivíduo dinâmico é um centro e tem o seu mundo em circulação e revolução em redor de si. Alguns têm um pequeno mundo, outros os têm maiores. Centros há tão poderosos e exaltados, que a mente humana não pode alcançar a importância deles. Mas mesmo o ponto mais diminuto de atividade é um centro. Não hesiteis, mas começai a formar uma imagem de vós mesmos como um centro de poder. Fazei este exercício até que vos possais sentir claramente como um centro de poder. Deveis aprender a julgar-vos como um ponto focal de força no grande oceano de poder mental. Assim como a grande massa de eletricidade se manifesta em pequenos pontos de atividade, assim o poder mental se expressa em vós, que sois um ponto de atividade dentro dele. Aconselhando a aperfeiçoar-vos nesta realização, comunico-vos o fato, conhecido pelos ocultistas mais adiantado, que a medida de vossa realização desta poderosa qualidade, será a do poder que possuirdes. Todos os homens fortes de nossos tempos e de todas as idades, tiveram intuitivamente ou instintivamente, esta realização, isto é, ainda que eles não pudessem conhecer a filosofia ou ciência da matéria, tiveram este sentimento do poder do ego em si mesmos, o que lhes deu a confiança em fazer as coisas, o poder de vontade e a força de desejo para levar por diante as suas empresas. É este sentimento de força inerente que faz os homens fortes e bem-sucedidos e positivos. E este sentimento ou realização pode desenvolver-se em uma pessoa, contanto que esta o deseje suficientemente. Pelo exercício de vosso desejo e vontade podeis realizar este poder, e, ao realizá-lo, virá para vós constantemente uma onda sempre crescente de desejo e vontade. Exercício terceiro. O terceiro exercício consiste na realização da natureza do poder. Esta força, energia ou poder que vos está enchendo, e sendo atraída para o vosso centro, consiste na manifestação elétrica de poder de vontade e na manifestação magnética de força de desejo. Constituem estas duas a fase dual de uma força de poder mental. E, por isso, podeis começar a realizar que estas qualidades estão dentro de vós, para que possais expressá-las, ganhando, assim, uma adição e aumento de poder que vem para quem sabe expressá-lo. Deveis começar a realizar que tendes uma vontade capaz de se expressar nas coisas, homens e circunstâncias de vosso mundo, e que, de fato, vos tira o puro material daquele de que o mundo está feito. Tanto que realizardes esta força dual dentro em vós, começareis a expressá-la automaticamente. O ato de realização faz o mecanismo mental começar a agir suave e efetivamente. Por isso, figurai em vós mesmos esta força dual, representai-vos produzindo uma influência e ação sobre o mundo que vos cerca. Vede-vos como um poder no país. Vede-vos como uma força atraente, trazendo-vos o que necessitais,
quereis e pedis, consciente e inconscientemente. Figurai-vos um indivíduo dinâmico. Sois um indivíduo porque sois um centro de poder. Sois dinâmico porque possuis a vontade elétrica e o desejo magnético, os poios gêmeos do poder mental. Levai convosco este pensamento e repetiu muitas vezes a vós mesmos e achareis nele uma fonte de pode. Todas as vezes que o disserdes ou o pensardes, sentireis o poder fluir dentro em vós. Quando vos enfraquecerdes ou necessitardes do poder adicional, usai esta fórmula do poder, eu sou dinâmico. E quando disserdes ou pensardes isto, figurai-vos representando o significado da frase, daí a importância do conhecimento de sua significação. Não passeis ligeiramente por esta exposição de força tão importante, mas tentai praticá-la realmente e vereis que se acha nela uma bateria. Os que vos cercam se farão conscientes de um novo sentido de vosso poder interno. Guardai para vós mesmos esta instrução de força. Não provoqueis o ridículo daqueles que vos cercam, falando-lhes da fonte de vossa força. Não vos apoquenteis com eles. Se eles forem perspicazes, compreenderão isso, sem que alguém nos diga. Se não forem perspicazes, tudo o que se lhes venha a dizer não os esclarecerá. Tratai de vossa parte, cuidai de vossos próprios negócios e deixai que eles façam o mesmo. Ninguém pode construir sua individualidade a não ser de dentro. Cada um deve alcançar sua própria salvação e subir por seus pés a escada do aperfeiçoamento. Quanto mais cedo chegar o povo a este conhecimento, melhor para ele. A ninguém servais de apoio ou poste de encosto. Não vos encosteis a ninguém, nem deixeis que outros se encostem a vós. Houve muita tolice no dizerem que devíeis viver a vida de outros por eles, ou deixar que eles vivessem a vossa vida por vós. Cada homem ou mulher deve tornar-se um indivíduo por seu próprio trabalho e vida. Não há uma tal coisa como individualidade de substituição. Não recrieis afirmar o Eli, reclamar a herança que vos cabe por justiça e o vosso direito a ser um indivíduo e não um parasita. Não temais desembaraçar-vos das pessoas parasitas que impedem o vosso desenvolvimento individual. Lancem os parasitas as suas raízes na terra como fizestes, agarrem-se eles ao grande corpo de força e poder em vez de pegarem no corpo mental de alguém. Cesse o seu instrumento de segunda mão e aprendam a tirá-lo da primeira fonte. Este é o único meio. A falta de conhecimento disto é o que tem enchido o mundo de homens fracos em vez de indivíduos. Por isso, pensai bem nestas coisas, conservai-as bem na vossa mente, quando fizerdes o vosso enunciado de força, sou dinâmico. Considerando as qualidades que julgo ter a pessoa em quem a tentação dinâmica deve, com probabilidade, ser fortemente desenvolvida, posso mencionar as seguintes. Primeiro, bem-estar físico, pois há uma certa força no homem ou na mulher de forte e robusta saúde, a qual deve ser tomada em consideração. Verdade é que muitas pessoas não fisicamente boas, senão doentias, exercem grandes poderes. Apesar de sua falta de saúde, isto se deu, devido, sem dúvida, a uma forte vontade que as levou a dominar até mesmo este obstáculo. Mas tudo, pelo contrário, sendo igual, há um poder na pessoa forte, saudável, vigorosa, que se faz por mesmo sentir. Segundo, crença no eu real, pois, sem esta, ninguém manifesta positividade. Crede em vossa própria força e habilidade e chegareis a impressionar outros com a mesma crença. A confiança é contagiosa. Cultivai o posso e quero. Terceiro, equilíbrio, pois o homem calmo, bem equilibrado, imperturbável, tem uma vantagem enorme sobre os que carecem destas qualidades. O homem que enfrenta a vida e qualquer emergência, sem se perturbar, revela alguma coisa em si que o faz considerado como um guia natural, ele tem uma das qualidades de positividade. Cultivai este modo calmo de domínio. Quarto, coragem, pois o medo é a emoção mais negativa no ser humano. A coragem é a qualidade mais positiva, assim como o receio é a mais negativa. Cultivai o ouso e faço. Quinto, concentração, pois esta centralização reúne o poder de vontade sobre um objeto. Fazei uma só coisa a um tempo e fazei-a com todo o poder que há em vós.
Sexto, fixação de propósito, pois deveis aprender a conhecer o que necessitais fazer, e então meter mãos à obra, até que fique completo. Cultivai a qualidade de bulldog, firmeza, persistência, ela é necessária. Aos que reconhecem a necessidade das qualidades mencionadas acima e que as não possuem, recomendo o estudo cuidadoso e a aplicação determinada dos princípios estabelecidos nos capítulos deste livro, intitulados Arquitetura Mental, Confiança em Si Mesmo e Edificação Mental, respectivamente. Adquira meu livro Afirmações que me faltavam, no link aqui no box de informações. Nele você encontra 950 afirmações positivas para diversas áreas da sua vida, como por exemplo, amor próprio, casa dos sonhos, vida financeira, alma gêmea, elevar a vibração e muito mais. Tudo isso no PDF Afirmações que me faltavam. Nunca mais deixe faltar aquela afirmação positiva na hora certa no momento certo. A palavra tem poder e as afirmações positivas te ajudam a criar seu mundo com muito mais amor, harmonia, prosperidade e glória. Link direto para compra, com valor promocional de fim de ano. Facilite sua vida.